Olá a todos! Esse vídeo dá continuidade ao tema Padrões de Herança. Uma versão dele, no formato PowerPoint, está disponível no Moodle da UFAC. Vá em Material de Apoio, acesse o Google Drive e clique em Projeções. Esse vídeo, apesar de estar dentro ainda do tema padrões de herança, ele não aborda os padrões de herança em si. Ele é, na verdade, a parte introdutória para a gente tratar de herança ligada ao sexo. Então, esse vídeo trata de aspectos genéticos e não genéticos num processo que gera variação. Por que existem machos e por que existem fêmeas? Por que existe esse dimorfismo e como é que ele é determinado? As diferentes formas que favorecem o aparecimento de sexos diferentes são agrupadas em sistemas de determinação sexual. Existem sistemas onde não há cromossomos sexuais. A gente vai apresentar como exemplo haplodiploidia, efeito de genes e efeito do ambiente. E existem situações onde aparecem cromossomos sexuais. Vão ser apresentados como exemplo o sistema XY, sistema X0 e sistema ZW. Vamos iniciar pelos sistemas que não têm o envolvimento de cromossomos sexuais. O primeiro deles é a haplodiploidia. A haplodiploidia diz respeito à diferença no número de cromossomos existentes entre machos e fêmeas. A gente vai utilizar como organismo modelo os representantes da ordem Hymenoptera. Todo Hymenoptera, quais são eles? Abelhas, vespas de diferentes tipos e formigas, são haplodiploides. Nesses insetos, os machos são produto de reprodução assexuada, então eles são haploides, e as fêmeas são produzidas de maneira sexuada, então elas são diploides. Existem outros tipos de haplodiploidia em outros organismos, mas a gente, como eu já disse, vai ficar restrito à ordem Hymenoptera. Eu vou abrir um parênteses para falar um pouco sobre abelhas. Existe muita confusão quando os alunos começam a se interar sobre haplodiploidia e eu falo Hymenoptera e a grande maioria, a única coisa que tem na cabeça é Apis mellifera. Então, existem algumas nomenclaturas que são específicas para a Apis mellifera, que é a abelha que a gente normalmente utiliza para a produção de mel. Então, existe toda uma indústria sustentada pela criação dessa abelha em particular. Só que existem perto de 30 mil espécies de abelhas e todas elas têm o sexo determinado da mesma maneira. Mas eu vou utilizar a Apis mellifera pela familiaridade que a maioria tem com esse tipo de abelha, para mostrar algumas coisas que são particularmente importantes quando a gente imagina a determinação de sexo dentro das abelhas e a importância que esses insetos têm para a manutenção, por exemplo, de florestas e outros sistemas que dependem de polinização, mediada por insetos, claro. A primeira confusão que aparece na cabeça dos estudantes é com relação ao uso dos nomes rainha, operária e zangão. Eu só tenho rainha, operária e zangão em abelhas que são eusociais. E eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o que é eusocialidade. Mas toda abelha que tem uma organização social igual à de Apis mellifera é chamada de eusocial. Acontece que a grande maioria das abelhas é solitária. E nas abelhas solitárias eu não tenho rainha, não tenho operária, não tenho zangão, não tenho sequer estoque excedente de alimento. Esse estoque excedente de alimento, por exemplo, é o mel que a gente colhe nas caixas que a gente mantém de Apis mellifera nos apiários. Então, os termos rainha, operária e zangão só podem ser utilizados para espécies sociais, que representam um grupo muito pequeno de espécies dentro do conjunto que a gente chama de abelha. Zangão, em particular, é um termo problemático porque ele deve ser utilizado para se referir a machos de Apis mellifera. Então, eu não uso o termo zangão para machos, por exemplo, de abelhas sem ferrão,
que também são eusociais. Então, essa coisa tem que ficar um pouco clara. E quando eu falo em rainha, operária e zangões, eu estou misturando aí duas coisas. Uma é casta e a outra é sexo. Então, vamos tentar separar isso agora para que a coisa fique um pouco mais clara. Casta não é um termo empregado somente para a apis mellifera. Todo organismo social pode ou não apresentar castas. E nesse nosso contexto, o termo se refere a diferenças entre comportamento e fisiologia de um grupo determinado de indivíduos. Nas abelhas, casta só é aplicado para descrever diferenças comportamentais, fisiológicas entre fêmeas. Então, numa colônia de apis mellifera, numa colônia de abelha eusocial, eu tenho duas castas. As rainhas, responsáveis pela reprodução, e as operárias, responsáveis pela manutenção da colônia. Então, casta em abelha é uma coisa exclusivamente relacionada às fêmeas. A determinação das castas envolve diferentes processos dependendo do grupo de abelhas, mas essa é uma conversa por um outro momento. E na colônia também eu encontro, além das fêmeas, os machos. E aí sim eu tenho uma diferença com relação à determinação de sexo. E é nessa hora que entra a questão da haplodiploidia. Todo macho de abelha é haploide, enquanto toda fêmea é diploide. É isso que aparece esquematizado aí nessa figura. Só que a coisa é um pouco mais complicada nas abelhas. Eu não vou entrar em detalhes, só vou dar uma pincelada para vocês terem uma ideia de como acontece, mas apesar da haploidia ser suficiente para determinar o aparecimento dos machos, a diploidia não é suficiente para determinar o aparecimento das fêmeas. Nas abelhas existe um loco sexual, e para uma fêmea ser de fato uma fêmea, ela, além de ser diploide, ela tem que ser heterozigota nesse loco sexual. Os machos são hemizigotos, e essa condição já garante o seu aparecimento. Quando aparece um indivíduo diploide no loco sexual, portanto uma fêmea, já que ele é diploide, o que nós temos não é uma fêmea e também não é um macho. A gente dá o nome para esse indivíduo que é diploide no loco sexual de macho diploide. Na verdade, ele não funciona nem como fêmea e nem como macho. Então, em termos genéticos, ele é um completo desperdício. Eu vou encerrar esse assunto por aqui, mas é importante vocês saberem que a existência desses machos diploides pode fazer com que populações locais de abelhas simplesmente desapareçam. Uma outra situação que não envolve cromossomos sexuais é o que a gente vê no milho. O milho é uma planta monóica, quer dizer que uma única planta tem os dois sexos. No pendão estão os grãos de pólen, então ali é a parte masculina, e a espiga tem os óvulos, então ali é a parte feminina. Então um pé de milho só vai ter a parte masculina e a parte feminina dependendo da ação de dois genes que controlam a determinação sexual nessa planta. Em algumas situações, a gente tem inclusive a observação da proporção mendeliana 9:3 para 3:1. Essa é uma condição interessante, esses genes estão distribuídos nos autossomos, não existe cromossomo sexual, e, dependendo da situação de cruzamento, a tua produtividade vai ficando cada vez menor. É por isso que é importante que produtores tradicionais troquem sementes entre si para que genes novos entrem no plantel que eles mantêm na propriedade e assim a produção fica estabilizada. Ela não vai cair por conta de problemas relacionados à endogamia. Ela pode diminuir por outras razões, por exemplo, degradação do solo. Mas o componente genético, quando você introduz sementes de outro lugar, ele deixa de ser tão importante. Um outro sistema de determinação do sexo em que também não há a existência de cromossomos sexuais é chamado de efeito ambiental ou efeito do ambiente. É um sistema de determinação do sexo comumente encontrado entre os répteis, em que o calor
em que o ovo é exposto durante a incubação é o que determina o aparecimento de machos ou de fêmeas. Isso varia de espécie para espécie, é o que está representado aí nesse gráfico, mas você tem uma gama muito grande de efeitos ambientais que podem modificar ou determinar o sexo de indivíduos. Outros fatores ambientais, além da temperatura, podem determinar o sexo de alguns organismos. Vamos dar alguns exemplos. O primeiro exemplo envolve bactérias do gênero Wolbachia. Então, essas bactérias seriam um elemento ambiental e essas bactérias contaminam um grande número de organismos, várias e várias espécies de insetos. Abelhas, por exemplo, quando contaminadas com Wolbachia, ficam impossibilitadas de produzirem descendência macho. Então, mesmo que os óvulos não tenham sido fertilizados, fêmeas vão nascer. Então, a bactéria, repetindo, seria, nesse caso, o agente ambiental determinando o sexo da descendência. Só como curiosidade, bactérias do gênero Wolbachia têm sido utilizadas intensivamente no controle de populações do mosquito da dengue. Não somente no Brasil, em todo o mundo onde há casos de dengue, essa bactéria tem sido introduzida nas populações de Aedes aegypti e os resultados parecem que têm sido muito bons. Outro exemplo é o que acontece com os peixes palhaços, o Nemo, do filme Procurando Nemo. Esses peixes são marinhos, eles vivem em colônias, na verdade é um harém, o peixe maior é uma fêmea e os demais são machos que se reproduzem ou jovens. A fêmea permanece como sendo o indivíduo mais agressivo do grupo e ela impede, através desse comportamento agressivo, que outras fêmeas apareçam. Se você remove a fêmea do grupo, um dos machos assume o papel dela e se torna uma fêmea, e o ciclo continua. Esse tipo de reversão sexual também é utilizado como técnica de piscicultura. Então você coloca hormônio na água e impede a produção de fêmeas, no caso. Quem cultiva tilápia normalmente faz isso. No caso desses peixes, então, você tem um hormônio ou o comportamento agressivo como sendo o fator ambiental determinando o sexo dos indivíduos. Assim, a gente encerra os sistemas de determinação de sexo que não têm cromossomos sexuais e no próximo vídeo a gente trata exclusivamente dos sistemas que têm cromossomos sexuais. Até mais!